Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Backstage da Ajuda, o meu queridinho no Backstage dos Negócios. Estamos gravando aqui dos estúdios do MEON, mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tech10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Hoje eu recebo um projeto especialíssimo, muito bem representado aqui pelo nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Henrique. Um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Nathalie. Boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal aí. Vamos poder falar um pouco de ações sociais aí, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social e os animaizinhos também que a gente encontra no caminho. Excelente. Bom, para expor aqui, né, qual o projeto chamado Bem da Madrugada, a gente recebe aqui o Henrique Scaletti. Ele é militante social desde adolescente e está sempre envolvido com política social e projetos sociais. Então vai ser um prazer ter essa conversa com você para você contar realmente os bastidores desse projeto tão importante que ajuda tantas pessoas e tantos animais. Para começar, como surge o Bem da Madrugada? Então, Bem da Madrugada é um projeto que surgiu em São Paulo há alguns anos atrás, assim, tem um pessoal de lá que já faz bastante tempo. Com certeza em São Paulo a gente imagina que a realidade é outra, né? Muito mais intenso, muito mais gente na rua, mas o projeto foi se expandindo para o que a gente chama de embaixadas em outras cidades, e aí qualquer cidade, você na sua cidade, se tem essa vontade de fazer um projeto social com pessoas em situação de rua, você pode procurar o Bem da Madrugada no Instagram e, enfim, montar uma embaixada na sua cidade. E aí hoje a gente tem embaixadas em várias cidades do Brasil, inclusive fora do Brasil também, Irlanda, Washington, Los Angeles, Buenos Aires, e a gente tem aqui em São José desde 2019. Encontramos esse pessoal, como você disse, eu sempre fui envolvido com política social, descobri que o pessoal estava fazendo aqui em São José. Na segunda ação eu comecei a participar junto com eles, já tinha um pessoal que começou, que era de São Paulo e que veio para cá, que já tinha contato, né? Pessoal de São Paulo que conhece, a gente está pertinho de São Paulo. E aí começou o projeto aqui em 2019, em outubro de 2019. Desde então a gente está fazendo. Excelente. E Bem da Madrugada é exatamente o nome? Como é que funciona esse esquema? Conta pra Isso, Bem nós. da Madrugada é como começou, foi Bem da Madrugada. Em São Paulo é muito mais realista essa questão de abordar as pessoas em vulnerabilidade social na madrugada. Tem muita gente na rua e tal. Aqui em São José é um pouco diferente. Apesar do nome ser Bem da Madrugada, a gente vai um pouco mais cedo, no final da noite ali, por volta das 9 e tal, é o momento que a gente está na rua. Porque percebemos que de madrugada não tinha tanta aderência, pois a gente acabava incomodando as pessoas em situação de rua que já estavam instaladas, dormindo, e né, não é legal você chegar a acordar o cara para dar alguma coisa e tal, e até porque a gente vai falar um pouco mais de como é a nossa abordagem e tudo mais. Ela é uma abordagem bem humanizada, com bastante afeto, então é legal a pessoa estar ali ativa. E além disso, tem muita gente aqui em São José, nem todo mundo que está em vulnerabilidade social está em situação de rua. Então a gente acaba atendendo, não só nós, como todos os outros grupos que fazem esse trabalho, pessoal que distribui sopa, pessoal que distribui roupa, tem sempre, a gente esbarra sempre pessoas, outros grupos na rua ali também, tem bastante gente ajudando, mas por saber disso, tem muita gente que até tem onde dormir, tem um teto, alguma coisa, uma pensão, uma casinha e tal, mas está em vulnerabilidade social. Então eles vão para a rua nesses momentos ou nesses lugares que são principais assim e acabam também recolhendo doações que são também estão precisando, né? Então a gente Ex- atende essas pessoas também. Excelente. Bom saber que tem vários grupos, né? Que a gente vê Isso. que o bem está sendo espalhado aí de alguma forma. Para você, Henrique, a história começou lá no segundo encontro, mas como que você percebeu que o Bem da Madrugada era algo que casava com as suas ideias de projetos sociais? Então, eu sempre atuei em projetos sociais, principalmente no segmento de moradia. Então, sempre estive ali em reintegrações de posse, ao lado da população vulnerável, né? Que tem muito, até hoje a gente tem aqui em São José o caso do banhado, que está rolando lá, acontecendo um embate ideológico ali e até econômico,
né, de interesses econômicos que acontecem no banhado ali. Então eu sempre tive envolvido com esse viés ali dos projetos sociais, da parte de moradia. E quando eu vim para São José, eu acabei me distanciando um pouco, eu era de São Paulo e tal, vim e fiquei anos sem participar tanto, né? Participava pontualmente em alguns lugares, não estava organizado em nenhum partido, nem nada. E de repente eu percebi que existia, eu não conhecia o Bem da Madrugada em São Paulo, eu participava de outros projetos, de outras frentes de luta, mas aí eu soube, através de uma amiga que tinha participado da primeira ação, que eles iam fazer a segunda. E aí me senti tocado. Falei, faz tempo que eu não tô participando, vamos lá, né? Porque é tudo meio interligado, né? A questão da moradia, que é um direito constitucional das pessoas, de todo brasileiro deveria ter onde morar, tá totalmente ligado a pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social na rua, né? Então, uma coisa é intrínseca à outra. E aí eu passei a participar. Gostei porque não é a sociedade civil organizada sozinha, não é filiada a nenhum partido político, não é atrelada a nenhuma igreja, a nenhuma entidade oficial, é simplesmente a sociedade civil auto-organizada, com base na própria empatia, na própria consciência social, que faz isso acontecer. E como eu disse, em várias cidades, esse mesmo contexto, essa mesma proposta de levar não só alimento, mas também outras coisas, afeto, atendimento médico, tem uma série de coisas ali que a gente vai, ao longo do papo, vou elencando para vocês aí o que a gente faz exatamente na rua. Excelente. Bom, para te explicar um pouquinho, o Backstage nasceu, lógico, voltado à questão empresarial e tal, mas a gente queria colocar entidades sociais, projetos sociais, para explicar para as pessoas que os bastidores, eles trazem um trabalho complexo, né? Para a gente chegar na rua com as doações, com tudo organizado, para o grupo de vocês se organizar para atender essas pessoas em vulnerabilidade, tem toda uma etapa antes. Então a gente quer falar exatamente desse bastidor. Como funciona o bastidor do Bem da Madrugada? Como é essa organização? Como são feitas as arrecadações? Conta um pouquinho para nós. Tá, como eu disse, é a sociedade civil auto-organizada, né? Então, primeiro que a gente, como não tem apoio de ninguém, nenhuma entidade, é tudo na base do voluntariado. Então, todos somos voluntários. Existe um núcleo duro de coordenação, mas a gente tenta horizontalizar bastante isso. Mas acaba que as pessoas que estão há mais tempo no grupo, né, participando há mais tempo, tem várias pessoas que estão desde o começo junto comigo lá, desde 2019, e algumas que vão chegando ao longo do tempo e que são mais participativas, elas acabam naturalmente participando desse núcleo duro. E aí a gente tem doações, a gente instiga essas doações num grupo de WhatsApp ali, com as artes de doação, principalmente de Pix, bdmsjcpix@gmail.com. Mas se as pessoas quiserem no dia também levar roupas, levar os alimentos que a gente entrega ali, então no grupo de WhatsApp tem todas essas artes para as pessoas também divulgarem, para as famílias, para os amigos. Tem muita gente que não consegue participar como voluntário no dia da ação, seja por indisponibilidade de horário, porque estuda à noite, ou porque não consegue, ou porque simplesmente não gosta mesmo de ver, mas quer ajudar de alguma forma, pode ajudar através das doações, do Pix, ou dos alimentos mesmo e tal. A gente se reúne no estacionamento do supermercado Roldão, que é ali perto da rodoviária. Eles dão um apoio pra gente nesse sentido, de acolher a gente lá no estacionamento deles. Então toda a ação começa com esse encontro lá, onde a gente leva os alimentos, faz compras no que precisa comprar ali, monta os kits ali no dia. Então todo mundo que está inscrito naquele dia participa da montagem dos kits. E aí quem quiser, a partir dali a gente sai e vai para a rua passando nos pontos chaves, onde a gente já sabe que há concentração, né? A gente já, com essa experiência, a gente já fez esse mapeamento de onde essas pessoas estão principalmente. A gente tenta atender mais a área central, a gente sabe que tem muita gente pelos bairros aí, principalmente Zona Sul, também tem outros polos ali de pessoas em situação de rua, mas a gente tenta atender as pessoas mais da área central e principalmente da rodoviária nova, né? Lá há uma alta concentração de pessoas em vulnerabilidade social.
como eu falei, não só pessoas em situação de rua, mas também que precisam de apoio e de ajuda. A gente monta os kits e depois sai para fazer essa entrega. Os kits são um kit de alimento que a pessoa pode consumir em outro momento, não precisa ser consumido na hora. Então, porque a gente entende que tem muita gente que entrega sopa, coisas que precisam ser consumidas ali na hora. Então, a gente leva uma bolachinha, um suco de caixinha, água, que eles precisam bastante de água. Leva também um sanduíche, uma fruta que eles vão consumir mais rapidamente, mas um sanduíche que pode consumir no dia seguinte, num café da manhã, alguma coisa assim. E nesses momentos de frio a gente leva um café com leite, às vezes até a gente faz ações emergenciais com sopa e tal, mas não é muito o foco. O foco são alimentos ali embalados que eles podem consumir depois, uma bolacha, um negócio assim. Na parte de alimentação é isso. A gente também leva kits de higiene, que isso é muito importante. Poucos grupos fazem isso, né? O pessoal foca mais na alimentação e nas roupas, que é muito importante também. A gente também doa roupas e tal, mas o nosso foco também passa pelos kits de higiene. E aí nos kits de higiene, para as mulheres, absorvente, aparelho de barbear, sabonete, pasta de dente, escova de dente, porque muitas vezes a pessoa está ali e desumanizada, e essa questão da higiene ajuda muito nisso, na pessoa se sentir novamente humanizada, desinvisibilizada, né? Às vezes há uma oportunidade e a pessoa não tem como se higienizar para poder ir numa entrevista ou numa conversa, numa oportunidade de um trabalho, de alguma coisa do tipo. Então os kits de higiene são bem requisitados também, né? Aí a gente leva ração para animais, porque tem bastante animal na rua também, né? Os amigos ali, eles cuidam, há muita carência, então eles acabam adotando os animais que viram companheiros, e a gente contribui com as rações também. Além disso, papel higiênico, etc. E além disso, o que a gente gosta de falar, que é uma marca do Bem da Madrugada, é a questão do afeto. Então a gente não vai só lá, para o carro, distribui os kits e vai e sai. Então a gente para, conversa, abraça, reconhece, chama pelo nome, pergunta, interage. No ponto da rodoviária, tem o pessoal que tem muita criança, né? Como eu falei, não em situação de rua, mas em vulnerabilidade social. Então a família sai, vai ali para aquele ponto que sabe que vai ter bastante coleta e doação, e leva os filhos também. Então a gente leva corda, bola, já teve situação da gente levar, sabia que era aniversário de um atendido, levamos bolo, brigadeiro, chapéuzinho, fizemos uma festinha de aniversário. Pessoas que nunca tiveram isso, que nunca teve uma celebração de um aniversário, ou se teve há muito tempo atrás. Obviamente tem muita pessoa em situação de adicto, né? Henrique, conta pra gente, existe mais alguma instituição também que une ao trabalho de vocês também para atender essa população de rua? Sim, legal você ter perguntado que a gente, além dessa questão do afeto que eu vinha falando, a gente leva mais do que isso, atendimento médico para essas pessoas que estão em situação de rua. E como que nasceu isso? É um grupo que está junto com o Bem da Madrugada, mas que tem uma institucionalização diferente, separada, né? Não diferente, mas separada, que chama Médicos nas Ruas. O Bem da Madrugada, como eu disse, nasceu lá em São Paulo com uma proposta de atendimento à pessoa em situação de rua, e hoje evoluiu para uma coisa que a gente chama de Somando Mais Ações. Dentro do guarda-chuva do Somando Mais Ações, o Bem da Madrugada é só uma parte, que é essa parte do atendimento social mesmo. Mas aí existem outros grupos que foram se formando ao redor do Bem da Madrugada e que hoje fazem parte desse guarda-chuva do Somando Mais Ações. São os médicos nas ruas. Então, muitos estudantes de medicina, eles até precisam fazer um trabalho voluntário em algum lugar para formar ali. Eu não sei muito bem como funciona o curso, mas eu sei que precisa ter um trabalho voluntário para complementar horas ali dentro, ou se alguma coisa complementar que eles realmente precisam fazer, mas tem bastante aluno de medicina que participa junto com os médicos nas ruas, médicos formados, obviamente, que lideram esse grupo, né? E que coordenam essa galera toda aí, mas profissionais da saúde de um modo geral, enfermeiros também são bem-vindos dentro do Médicos nas Ruas. Aqui em São José a gente tem o Bem da Madrugada e os Médicos nas Ruas
fortemente institucionalizado, né? Legal. Então, Médicos nas Ruas é super forte, vão muitos médicos para a rua junto com a gente, a ação é conjunta, é simultânea ali. Mas em outras embaixadas, o Somando Mais Ações, em São Paulo tem todas, mas tem em Campinas, tem vários lugares aí. Aqui na região tem Bem da Madrugada em Taubaté também. E aí cada embaixada consegue articular alguma coisa. Aí tem psicólogos nas ruas, tem barbeiros, tem veterinários, tem atendimento jurídico. Para isso acontecer, basta que um advogado chegue, comece a formar junto com a gente ali no Bem da Madrugada e esteja disposto a coordenar um grupo e divulgar isso para que outros advogados cheguem e possam dar suporte jurídico para as pessoas que estão na rua. Muitas vezes, esse suporte é um suporte até meio de burocracia simples, da pessoa conseguir um documento que ela não tem mais, sei lá, de repente a GCM tomou as coisas dela, a pessoa ficou sem documento, não tem mais nada. Pô, como que eu faço para me regularizar novamente, até para eu poder ter um atendimento numa UPA, numa UBS? O cara sem documento não consegue nem ter um atendimento médico do SUS. Então ele precisa de uma ajuda para se regularizar muitas vezes. Então o jurídico vem nesse sentido. Aí tem psicólogos, barbeiros, tem várias frentes de luta nas outras embaixadas. Aqui em São José a gente tem o Bem da Madrugada e o Médicos nas Ruas. A gente sai junto e rola esse atendimento, medicação, são médicos, o coordenador principal dessa frente é um médico do SUS, ele atende o BS durante o dia e nas nossas ações ele vai como voluntário atender essas pessoas que estão na rua aí, né? E outros médicos juntos também, como eu disse, estudantes, enfermeiros, todos os profissionais de saúde são bem-vindos aí nessa frente. E você que é psicólogo, veterinário, advogado, barbeiro e quer contribuir, pode colar junto com a gente, nos fortalecer e ajudar nessa causa aí, para a gente aumentar o nosso leque de atendimento, né? Quem quiser fazer parte do grupo pode procurar vocês pelo Instagram mesmo ou tem algum número para entrar Eu acho em que a contato? melhor forma é pelo Instagram, porque daí na bio do Instagram, bendamadrugada.sjc, @bendamadrugada.sjc, na bio do Instagram você já tem o link para cair no grupo do WhatsApp. E é no grupo de WhatsApp que as coisas fluem mais, né? Que aí os debates acontecem mais livremente lá. Mas através do Instagram você consegue chegar facilmente no nosso grupo e é aberto para todo mundo e pode contribuir da forma que achar melhor. Seja como voluntário, seja como doador ou apenas como divulgador mesmo. Excelente. Falando um pouquinho das doações, como são feitas essas arrecadações? Você comentou do Pix, mas existe também o recebimento de objetos, de roupas, alimentos. Quais pontos a gente pode divulgar aqui para que as pessoas doem? Então, na verdade, a gente não tem tanta estrutura. Como somos voluntários, né? A gente não tem muito espaço para guardar doações. Isso é um ponto que a gente tem que lidar ali, um ponto de atenção que a gente tem que lidar com o projeto. Então, a gente prefere que as pessoas levem no dia da ação as suas doações. Mas, claro, a gente está aberto a receber doações. Se a gente tiver que recolher, a gente vai, busca e guarda em algum lugar até a próxima ação, guarda em casa mesmo, não tem problema nenhum. Mas pelo grupo de WhatsApp eu acho que é o melhor caminho. Às vezes acontecem ações de empresas, supermercados, parceiros, empresas que querem ajudar, principalmente no frio, a galera fica mais solidária, né? Percebe melhor o problema da população em situação de rua no frio, então acabam acontecendo ações e lógico, a gente está sempre aberto a qualquer parceria. Então, acabou de rolar uma ação de um grande supermercado aqui de São José que fez uma arrecadação imensa de roupas de frio e tal, de agasalhos. A gente está com bastante coisa, bastante roupa, então tá guardado na casa de um voluntário. Ele disponibilizou um espaço lá que deu para guardar de um jeito mais adaptado. A gente faz essa triagem, tem levado, tem feito algumas ações emergenciais nos dias que estão mais frios, né? A gente faz ações emergenciais de cobertores. Tem uma questão também de que se perde muito, né, os cobertores, então você protege o cara naquela noite de frio, no outro dia é uma vida que vai acontecer no dia dele ali,
GCM em cima, ação social, o apoio social ali da prefeitura, que tem um viés de higienização das ruas, muito mais do que de apoio à população em si. Então eles tentam, através da tomada de cobertores, forçar o cara a ir para um abrigo, alguma coisa assim. Mas o problema é muito mais complexo do que isso, né? Não é um problema de segurança pública, e sim de saúde pública. Mas a gente acaba absorvendo as doações que vierem. Então, pelo grupo de WhatsApp, dá para se organizar. Se você quer organizar no seu bairro, no seu prédio, uma arrecadação um pouco mais volumosa, pode fazer, que a gente vai dar um jeito de armazenar isso. Porque, como eu disse, principalmente os alimentos que a gente dá são bolachas, sucos, água. Então isso dá para ser armazenado. Só a parte do sanduíche, que é um sanduíche de frios ali que a gente leva mais no dia, e frutas. Só isso que não dá para armazenar, né? Banana e maçã ali. Geralmente banana. Mas o resto a gente consegue armazenar, principalmente de kits de higiene. Então, se o pessoal quiser fazer uma arrecadação de kits de higiene, ajuda bastante, que são os itens mais caros, né? Que são os itens de maior custo. Aparelho de barbear, absorventes e escovas de dente são os 3 itens mais caros. Mas a gente também, relembrando, sabonetes, pastas e escovas de dente, e outros itens de higiene que caírem na nossa mão aí, a gente sempre vai dar bom destino. Excelente, Henrique. E qual é o maior desafio de manter um projeto social ativo? Sem dúvida, o maior desafio é financeiro. Sem dúvida. É fazer com que esse caixa esteja abastecido para a gente fazer mais ações. Então, teve momentos em que a gente estava com o caixa bastante guarnecido ali, e a gente conseguia fazer 2 ações mensais, às vezes 3 ações mensais. Agora a gente está ali meio que na risca, então a gente está fazendo uma ação mensal, né? Quantidade de voluntários a gente tem bastante gente participando, cada ação envolve às vezes 60 pessoas inscritas e tal, não paga nada para participar, qualquer pessoa pode chegar, não é obrigado a doar nada ou pagar a inscrição. Se quiser, não tem como contribuir financeiramente, não tem como contribuir com item nenhum, só quer contribuir com o seu tempo, seu coração, é só colar com a gente, vai ser bem recebido, vai participar, vai ser muito útil. Mas o principal desafio é o desafio financeiro mesmo. Então, divulgar, doar, mandar no grupo da família, no grupo dos amigos, divulgar o Bem da Madrugada é o que a gente mais precisa para a gente aumentar essa arrecadação. Excelente. Quando os voluntários estão pela primeira vez no projeto, qual que é a orientação nesse atendimento às pessoas? Então, como a gente faz o ponto de encontro é lá na montagem dos kits, né, no supermercado, no estacionamento, a gente já passa por um momento de instrução, de explicar mais ou menos isso que eu tenho explicado aqui, que é a questão do afeto, a questão da escuta empática ser o principal asset ali que a gente entrega, né? O principal ponto de atendimento é a questão do afeto, do acolhimento, da escuta. Então, às vezes, só de você ouvir uma pessoa, muitas vezes ela tá um pouco alterada, né? Pelo momento dela ali na rua, anestesiada ali da forma que ela conseguiu se anestesiar para enfrentar o frio, para enfrentar as situações que ela enfrenta ali, e ela quer falar, ela quer ser ouvida. Então, só de você estar ali falando, e a gente instrui os novos voluntários nesse sentido. A gente tem uma parte da nossa equipe de coordenação que é responsável por acolher esses novos voluntários, a gente identifica quem são os que estão vindo pela primeira vez. Então toda ação começa com esse acolhimento, a montagem dos kits. Antes de sair, há uma fala de algum coordenador explicando o que vai acontecer, como que é essa abordagem. Por exemplo, uma coisa muito importante, a gente não doa dinheiro. Às vezes acontece de algum atendido pedir dinheiro, acontece dele ser hostil, pode acontecer de ser hostil. Então a gente está sempre preocupado também em não deixar nenhum voluntário sozinho em nenhum ponto. Vamos ver ali na rua de trás se tem alguém. Vai sempre 3 voluntários juntos acompanhando, a gente nunca deixa ninguém sozinho. Quando acaba as ações, a gente tem uma roda de conversa para as pessoas compartilharem as suas experiências. Depois a gente vai para uma lanchonete, fazer uma confraternização para dar uma espairecida também, porque para algumas pessoas é super pesado esse momento de interagir com as pessoas, de ver a realidade, principalmente quem está pela primeira vez. Então depois a gente tem um momento de
descompressão ali, para ir para uma lanchonete, curtir, conversar, dar risada e sair um pouco desse momento. Enfim, e a gente também toma o cuidado de não deixar ninguém sozinho na hora de ir embora. Então, chamou um Uber, tá esperando o Uber para ir embora para casa, vamos ficar aqui com você esperando até que todo mundo esteja em segurança, que possa ir embora em segurança, todo mundo sabe como vai, organiza caronas. Legal. Muita gente que não tem carro organiza caronas com outros voluntários que moram perto, que acabou de conhecer no dia. Então fica todo mundo. Essa é a nossa principal preocupação como coordenação ali na ação em si, é deixar todo mundo seguro. Então a gente está sempre protegendo as pessoas mais novas ali, né, de primeira viagem, porque assim, não é com tanta frequência, mas pode acontecer uma hostilidade, a gente ouve, as pessoas às vezes ali estão alteradas, né, não só emocionalmente, né, e às vezes recusa, xinga, não é o comum, mas pode acontecer. Entendi. Às vezes pede dinheiro, quer alguma coisa que a gente não pode dar, não tem ali no momento. Então a gente tem que lidar, às vezes, com alguma frustração nesse sentido também. Existe alguma história que te marcou pessoalmente, assim, que é inesquecível? Existem muitas, né? Assim, como a gente está há muito tempo nisso, tem muita gente que eu encontro, que eu sei o nome, que sabe o meu nome, que me reconhece, eu também. Já teve história de eu estar conversando com uma pessoa que eu gosto mais dessa parte da conversa, de sentar, de conhecer. Muitas vezes você pergunta o nome, ele não quer falar, então tem que ter um tato ali também para conseguir lidar com isso, com essa situação. Uma fala que eu sempre coloco, o pessoal que me conhece sabe, eu sempre estou chegando, licença para chegar, licença para chegar. Aí o cara, se é receptível, eu sento, converso. E uma vez eu perguntei o nome de um cara, ele falou assim pra mim, nossa, faz tanto tempo que ninguém pergunta meu nome. E aí eu falei, um abraço. Daí, pô, trocamos um abraço lá, ficou os dois com o olhão cheio de lágrima, tanto eu quanto o cara ali. A gente se abraçou, Bruno, o nome dele. Mas tem várias outras situações, tem essa que eu comentei do aniversário, que a gente sabia que na próxima ação ia ser aniversário de um atendido que está sempre lá na rodoviária. Aí a gente preparou um negócio para ele, cantou parabéns e chapéuzinho. Daí tem um monte de criança lá, brigadeiro, bolo. Então foi especial esse dia também, o pessoal Porque a ideia é essa, mesmo que algumas pessoas possam achar isso incipiente, canto parabéns para uma pessoa em situação de rua, mas a nossa proposta é desinvisibilizar, como eu falei, é humanizar essas pessoas. Então isso a gente acha que é importante e eles entendem como importante também, eles recebem a gente muito bem. Às vezes até diferente de uma ação social que obriga eles a ouvir a palavra de Deus, por exemplo, que é muito importante, a palavra é tão importante quanto a comida, né? A gente precisa alimentar os dois. Mas a gente não obriga eles, a gente não condiciona a nossa entrega a nada. E aí eles recebem a gente de uma forma empática ali, aberta. Então tem espaço para esse tipo de troca, como esse lance do aniversário, como esse lance do abraço. Uma outra situação mais legal até foi que, sei lá, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu estava no Santos Dumont, no Parque Santos Dumont, curtindo, me divertindo com uma amiga minha, os filhos dela e tal. E eu encontrei uma pessoa que eu já conhecia. Eu falei, nossa, é o seu Flávio? Daí ele, sou eu mesmo. E ele numa situação bem diferente de uma situação de rua, já trabalhando, numa situação melhor, com as coisinhas dele ali. Um cara que sabe viver na rua, então ele ainda tá nessas de vez em quando eu durmo na rua aí, que é o mais conveniente para mim. Mas já com uma mochilinha, falou para mim que tá trabalhando e tal. E eu reconheci ele, fazia um tempo que eu não encontrava ele nos pontos que ele ficava, principais ali, que ele sempre ficava num ponto da Nelson Dávila. E era um cara que eu sempre conversava, sempre foi uma pessoa mais esclarecida, tava sempre com a bicicleta dele, ele já tinha uma posição meio de cuidar de todo mundo que tava ali, sabia quem era quem, cuidava das pessoas, estava sempre preocupado com o coletivo ali. E aí nunca mais encontrei, falei, nossa, pô, nunca mais encontrei. E quando a gente não encontra, a gente acha bom, na real, né? Você fica meio numas, pô, o que será que aconteceu? Será que aconteceu uma coisa muito ruim pro cara sair da rua, não tá mais aqui? Ou será que ele conseguiu sair da rua e tá numa melhor? E eu não encontro mais, daí de repente eu encontrei o cara numa situação não de
de eu estar ajudando, mas a gente tá mais de igual para igual ali, né? Pô, ambos se divertindo no parque, curtindo seu sábado, né? Excelente. Nossa, eu sou meio manteiga derretida. Não sei, existe também uma indicação para que as pessoas não demonstrem tanta emoção assim em Não, certas ações ou pode não? Pode, demonstrar, pode chorar, tá pode tranquilo. demonstrar suas emoções. Eu fui em um projeto um pouquinho diferente, né? Mais voltado para criança. Acho que vale a pena que a gente expor isso também. Espero um dia recebê-los, inclusive, que é o pessoal da Hamburgada do Bem. É, e na minha primeira vez, eu fui do time da cozinha e no final eles fazem exatamente o que vocês fazem, reúne o pessoal que é a primeira vez e conta algumas histórias. E naquele encontro específico, eram crianças de orfanatos. Do começo da frase da moça, eu já tava chorando. Mas existiam, tinham muitos homens nesse dia, e sabe aqueles homens com cara fechada, sabe? Que você vê que tá lá, mas tem uma postura corporal até mais diferente. Você fala assim, não sei exatamente o que a pessoa tá sentindo. E o voluntário lá que estava organizando, ele entregou algumas cartas para ler, e a última ele chamou justamente esse rapaz mais fechado e falou: Ó, você vai ler essa carta aqui. E aí eram pedidos variados. Ah, eu gostaria de crescer e ser um jogador de futebol, eu gostaria de ter uma boneca. E a última carta que era para esse homem ler, ele não conseguia ler do conteúdo da carta, assim. E era uma criança falando, uma criança anterior falando que o desejo dela era comer um Kit Kat. E essa última criança, o desejo dela era voltar para a família dela. Esse homem não conseguia falar, eu muito menos desde o começo da frase. Mas por que eu quero colocar isso aqui? Muitas vezes a gente não enxerga o que o outro precisa. Então, por exemplo, uma festa de aniversário, pra gente que tem possibilidade, é uma coisa, né, não tão relativa. Um Presto Barba, um kit de higiene, uma bolacha, a gente fala, né, qual a exata relevância disso? Não posso doar esse mês, posso doar no outro, deixa para depois, mas cada mês faz diferença. Cada doação faz diferença, cada ato, cada voluntário. Então, todo mundo que vocês formam, que vocês agregam, que vocês chamam para o projeto de vocês faz total diferença. Sem dúvida. E acho que usar esse espaço aqui para mostrar os bastidores de vocês, as dificuldades que vocês enfrentam para fazer isso acontecer, é também uma forma de esclarecer para o pessoal que, olha, a gente precisa de doação todo mês. A gente precisa também de doação em dinheiro todo mês, porque hoje, querendo ou não, tudo precisa de dinheiro. Então, fico muito feliz em recebê-los aqui, em contar um pouquinho mais sobre isso. Deixo o backstage totalmente aberto para divulgações, para o que vocês precisarem, porque essa é a ideia, dar voz a projetos tão importantes. E caminhando assim já para o final, eu queria que você deixasse até mais uma explicação de como as pessoas podem ajudar doando, os contatos, se existe já uma ação programada para os próximos meses. Fala um pouquinho disso também. Então, é interessante isso que você falou, porque realmente as coisas que a gente valoriza por, por estarem, ou não valoriza tanto por estarem acessíveis a nós, me lembra da questão que o ponto inicial de tudo é consciência social. Acho que esse é o termo-chave, saca? A gente, às vezes, usa consciência social num contexto de política, às vezes até de política partidária, e acaba levantando alguns alertas das pessoas que não gostam muito desse assunto e tal. Mas consciência social é a chave para qualquer coisa. Então, para a pessoa querer doar, participar, seja na Hamburgada do Bem, seja no Bem da Madrugada, seja no Sopão dos Amigos, seja no Tribo do Bem, qualquer grupo social que seja de apoio aos indígenas, como é o Tribo do Bem, as crianças, como é a Hamburgada, ou a pessoa em situação de rua, é consciência social. Consciência social é eu conseguir me reconhecer dentro da sociedade. Que lugar eu ocupo? Qual é o meu lugar? Quais os privilégios que eu tenho? Acho que isso é o mais importante, eu saber quais são os meus privilégios. Eu sou de família humilde, sempre tive que estudar pra caramba, estudei em escola pública, e aí você está falando que eu sou privilegiado? Não sou privilegiado em relação às pessoas que estudaram em escola particular aí e são herdeiros. Mas você tem privilégios, você teve uma casa o tempo todo, você tem uma família estruturada, você pôde estudar sem ter que trabalhar desde cedo, você ia para a escola bem alimentado.
tem níveis de privilégios, né? Então, acho que saber reconhecer isso, não com viés político-partidário, mas conseguir se perceber no mundo, na sociedade. Esse é o ponto-chave inicial, né? E uma coisa que eu sempre falo nos finais dos encontros lá, das ações, e que me comove mais do que qualquer outra coisa que a gente veja na rua, talvez porque eu já esteja nisso há muito tempo e já não, talvez não me comova tanto com a realidade ali, eu reconheço aquela realidade e já absorvi. O que me comove mais é que tem bastante gente jovem que participa do Bem da Madrugada. Molecada mesmo, gente de 18 anos, 20 anos e tal. Isso me comove pra caramba, porque eu fico pensando, pô, é um moleque de 18 anos, uma menina de 18 anos que já tem essa consciência social, porque se o cara tá aqui, ele já tá percebendo os próprios privilégios. Isso pra mim é massa, porque me dá uma fé no futuro, assim, saca? Uma esperança social mesmo. E daí tô falando de mim, particularmente, que me deixa envolver com política de uma forma um pouco mais intensa e profunda. Então é interessante ver isso, né? É interessante ver a juventude participando desse tipo de ação, a juventude tendo percepção dos seus próprios privilégios, tendo essa consciência social, que é isso que movimenta o cara a participar. Então é isso que vai fazer o cara doar, é isso que vai fazer o cara participar de algum grupo social, de alguma ação, fazer alguma coisa para retribuir o privilégio que ele tem. Enquanto ele não perceber isso, ele não vai fazer nada, ele vai viver na ilha dele, na caixa dele. E a partir do momento que ele começa a perceber a posição dele, o lugar dele na sociedade e perceber que ele tem privilégios, mesmo que sejam mínimos, ele vai se sentir motivado a retribuir isso de alguma forma, seja na hamburgada, seja no Tribo do Bem, no Bem da Madrugada, qualquer ação social que seja, né? Seja fazendo uma campanha de arrecadação de agasalho no prédio, seja ajudando um colega de faculdade que tem menos condição que ele, enfim. Primeiro precisa ter essa consciência social, essa percepção. Existem várias formas de ajudar, né? A gente não precisa necessariamente doar muita coisa, a gente pode ir aos pouquinhos e é exatamente o que você falou, é ter a solidariedade, é ter dentro do coração de que a gente precisa, sim, olhar para o outro, ajudar da forma que a gente puder, na condição que a gente tiver. Uma coisinha já faz diferença. Então... Sem dúvida. Pra gente, no Bem da Madrugada lá, eu já falei o Pix, né? bdmsjcpix@gmail.com ou procurar a gente no @bemdamadrugada.sjc. Mas assim, qualquer doação, qualquer valor mesmo faz diferença. R$2, se você conseguir mandar R$2 no Pix, fazer um Pix lá pra gente agora de R$2, ajuda pra caramba, entendeu? Todo mundo que ajudar, tem bastante gente envolvida, tem bastante gente no grupo, tem bastante gente observando, tem bastante gente assistindo a gente agora. Então, se cada um de vocês manda R$2 lá pra gente, vai ser massa. Excelente. Muito obrigada, Henrique. Eu Parabéns que agradeço. Pelo trabalho, pelo coração, pela solidariedade. Desejo, assim, tudo de bom para vocês. No grupo todo, para a Cíntia também, agradeço pela abertura que vocês deram para nós. E é isso. Obrigada. Estendo o seu agradecimento para todos os nossos voluntários aí do Bem da Madrugada, que eu tô aqui só representando, só porque eu sou extrovertido e não sou tímido, mas tem muita gente por trás ali que contribui até mais do que eu, que coloca a vida lá e muita energia nisso o tempo todo, a semana toda. A gente faz uma ação por mês, mas tem gente o mês todo trabalhando pelo Bem da Madrugada. Então, eu agradeço todos os voluntários aí que já participaram. Se já participou e está afastado, volta aí para ajudar o Bem da Madrugada. Os nossos coordenadores lá, a Cíntia, as Amoras, as meninas, o Marcelo, enfim, não vou ficar falando o nome de todo mundo aqui, mas tem uma galera aí, o Cássio, etc. Excelente, muito obrigada, viu? Valeu. Esse foi mais um episódio aqui do Backstage da Ajuda. Um beijo, pessoal. Escutem, propaguem e ajudem essa causa tão importante. Até a próxima!